Olá, sejam muito bem-vindos ao Família na Real. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. Quando uma pessoa querida falece, além do luto e da dor emocional, surgem também inúmeras dúvidas práticas e jurídicas. Quais os primeiros passos? É preciso fazer inventário imediatamente? Qual a diferença entre judicial e extrajudicial? E o que acontece quando alguém morre sem deixar bens? Essas perguntas aparecem com frequência e hoje, no Família na Real, nós vamos esclarecer tudo isso com uma especialista que une conhecimento técnico e sensibilidade. Ao final do programa, faremos também uma análise do caso de Susana von Richthofen, que voltou à mídia com força total e servirá para refletirmos sobre sucessão, herança e as repercussões jurídicas em casos envolvendo graves conflitos familiares. Começa agora o Família na Real e é na TV Cidade Verde. Para falar sobre o assunto, recebemos a doutora Marília Carvalho, advogada focada em inventários e planejamento patrimonial, que vai nos ajudar a entender melhor os caminhos legais que precisam ser percorridos nesse momento tão delicado. Doutora Marília, muitíssimo obrigada, seja muito bem-vinda ao nosso Família. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Uma alegria. Doutora Marília, queria agradecer inicialmente pela atenção, pela dedicação, pela disponibilidade de estar aqui conosco, conversando sobre um assunto que traz dúvidas não só para a sociedade em geral, como muitas vezes até profissionais que atuam nessa área, não é mesmo? Bom, Rosa, primeiramente eu gostaria de agradecer por esse convite para falar de um tema que acaba sendo bem delicado. Exatamente. As famílias evitam, por mais que a morte seja uma certeza, esse assunto acaba sendo um tabu. Então, obrigada pelo convite mais uma vez e vamos aí. Isso. Marília, a gente vê que o inventário, ele, além de ser um momento que aquela família está passando de dificuldade, ela precisa tomar algumas providências que são essenciais que ela procure um especialista. E aí eu queria que você entrasse com a sua expertise, falando um pouco ali desse início, desse passo a passo que a família deve fazer no momento da morte do seu ente querido. Perfeito. Nesse momento inicial, é importante que a família, por mais que seja um momento delicado, faça a retirada da certidão de óbito, faça a verificação também se o falecido deixou um testamento em aberto. Após isso, a família também tem que se reunir para juntar toda a documentação de bens, móveis, imóveis, das dívidas também, que as dívidas fazem parte do inventário. E, posteriormente a isso, claro, buscar um advogado especialista, porque, como você falou, é uma certeza, as pessoas evitam e é um assunto que tem muitos detalhes e um procedimento cheio de detalhes. Portanto, é importante buscar um advogado de confiança para passar por esse momento. Marília, a gente percebe que existem muitos conflitos familiares que permeiam ali, por vezes, a família nesse momento. Eu acredito que você, como que atua também na área de sucessões, na defensoria, a gente atua nessa área de sucessões e a gente vê também o quanto que é importante esse acolhimento inicial, essa conversa com os familiares, até para decidir quem será o inventariante, se será necessário de fato existir um inventário, porque a gente também vai conversar sobre isso. Existe essa dúvida, eu faço ou não inventário? Quais são os casos? As pessoas ouvem muito falar nisso e por vezes não entendem, não sabem. Então esse momento inicial de acolhimento também é muito importante, até para a pessoa às vezes entender o que é ser inventariante, não é? E aí, Rosa, por isso da necessidade do advogado, né? Porque
a questão do inventariante, a escolha de um inventariante, por muitas vezes as pessoas pensam que o inventariante pode fazer tudo, não vai ter nenhum tipo de responsabilidade. Pelo contrário, o inventariante ele deve prestar contas de todos os atos e movimentações que ele vier a fazer ali no inventário. Sim. Então, assim, reunida todas essas documentações, fez o levantamento dos ativos e do passivo do falecido, é sim importante que haja o diálogo da família, entre os familiares, para decidir questões como o inventariante, saber se existe alguma necessidade, às vezes, de bancar o valor do funeral, que a gente sabe que, embora seja algo que há uma previsão sobre a morte, mas as pessoas não sabem dos custos também. Talvez não se planejam. Exatamente. Conversava isso exatamente no programa anterior. As pessoas, né, principalmente nós brasileiros, deixamos tudo para a última hora. E o quanto que é importante essa organização no momento do falecimento do seu ente querido, seja nesse momento do velório, como você disse, do funeral, seja no momento de organizar tudo para uma possível demanda judicial. E às vezes, o que dificulta o inventário, não é mesmo? O inventário ele não está só tratando ali de leis, mas sim de relações familiares. Sim. E às vezes algo que ficou magoado, um sentimento entre pai, filho ou mãe, a depender de quem faleceu, aquilo é tratado com muita força, é aumentado, não é? Quando estão realizando ali, é como se abrisse uma porta que eles não queriam tocar. Então são mágoas, sentimentos, é bem difícil. Isso, então pessoas inclusive que a gente acompanhou já, casos, Marília, de possibilidades de conciliação, tanto antes do processo de inventário como até durante. Que é algo que não é tão comum e nem previsto assim na legislação processual, mas a gente vê o quanto que pode ajudar. Porque essas pessoas muitas vezes não conversam ao longo da vida, nunca conversaram. A gente vê que tem herdeiros que podem morar em estados diferentes, bens que estão em estados diferentes. Então, assim, o procedimento de inventário ele pode ser muito complexo. Por isso que alguns profissionais se enrolam mesmo na hora de atuar e a gente precisa dessa organização. Como a doutora Marília falou, é necessário ao longo da vida a gente ter alguma preocupação no que tange ao registro dos bens, né? A gente vê quanto que é difícil naquele momento, às vezes as pessoas não têm esses imóveis regularizados, elas não têm ali conhecimento até dos bens deixados pelo autor da herança. São muitas questões que envolvem o inventário que somente um expert realmente vai poder ajudar nesse momento, não é isso, Marília? Exato. E você tocou num ponto bem importante. As pessoas não pensam sobre isso e, às vezes, ali tomado por um falecimento repentino, acabam se vendo, às vezes, o provedor da família faleceu. E aí, o que eu posso fazer nesse momento? Exatamente. Então, você ter esse olhar para o futuro, sim, pensar, não, mas eu sou uma pessoa nova, não vai acontecer isso agora comigo, mas a gente tem que pensar, porque querendo ou não, nós queremos o bem dos nossos familiares, deixá-los resguardados. Como você disse, fazer a juntada dos documentos, saber o que as pessoas têm, diálogo da família, organizar em pastas, tudo direitinho, que vai funcionar, vai facilitar. E às vezes as pessoas até têm aquela ideia de que o inventário ele é demorado. Mas sabe por que ele é demorado? Justamente por essa falta de organização. Às vezes um bem não regularizado, como você falou, às vezes tinha um contrato apenas de compra e venda, ou não estava averbado, enfim. Todos esses percalços, eles acabam trazendo um aumento de tempo, de duração desse processo de inventário. Exatamente. Exatamente. A gente que trabalha na área, a gente vê e observa que existem estratégias no sentido de agilizar esse processo de inventário. Então, é claro que ele poderá ser demorado, mas tem situações que o próprio inventariante ou os próprios herdeiros, eles podem ali sanar, que sem dúvida vão agilizar, né, o processo de inventário. E aí, Marília, a gente queria trazer essa questão do prazo. Muitas pessoas perguntam, quando é que eu posso fazer inventário? Existe um prazo? Será se sempre é necessário realizar
o processo de inventário? Então, vamos conversar um pouco sobre isso? Perfeito. Na verdade, o inventário ele é necessário quando o falecido tiver deixado bens, né? E esse prazo que a nossa lei traz é o prazo de 60 dias a partir desde o falecimento do falecido. Então, são 60 dias a contar do falecimento. E, Marília, mas existe ali alguma consequência se eu não abrir o inventário em 60 dias? Porque, na verdade, esse prazo é para abertura de um inventário. Não necessariamente eu preciso finalizar o inventário dentro dos 60 dias. Mas o que marcaria essa abertura? A nomeação de um inventariante, o pagamento do ITCMD. Quando você faz a declaração do ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes, você acaba se eximindo, né, dessa questão do prazo. Você garante que você está iniciando o procedimento ali de inventário. E as consequências de uma família não vir a realizar esse pagamento dentro desse prazo vai acarretar multa, né? Multa em cima desse imposto. Isso, e quanto mais tempo demorar, maior vai ser esse valor. Então, assim, raramente as famílias, elas propõem essa demanda dentro do prazo de 60 dias, por diversas razões. Muitas vezes, até pelo momento do luto, por desconhecimento. Então, por isso é que a gente reforça aqui, Marília, a necessidade desse planejamento patrimonial que a gente falou lá no início, na nossa introdução, porque esse tabu que a gente trouxe de a gente não quer falar sobre morte, a gente não quer preparar, organizar o patrimônio, isso tudo vai procrastinando essas decisões. Então, diante de um planejamento patrimonial, certamente você já vai tomar conhecimento de situações não só após a morte, mas durante a realização de um testamento, a organização dos bens, a questão do inventariante, a possibilidade dessa multa, quando propor o inventário. Então, assim, como o próprio nome diz, esse planejamento patrimonial, o planejamento matrimonial que a gente já falou aqui também, são situações importantíssimas para que a gente possa trazer ao nosso telespectador: doutora Rosa, mas a gente só precisa fazer planejamento se a gente tiver muitos bens. Não é isso, né? Isso é um tabu também, não é, Marília? Então, é importante que sempre você converse com uma pessoa especialista para que você possa entender. Então, é possível você entrar com o processo de inventário após 60 dias, mas sabendo que vai existir essa multa. E a doutora Marília também mencionou como é que é essa demanda. Ali é apenas uma petição informando que você está entrando com o inventário no prazo de 60 dias, até porque é impossível concluir-se ali, a não ser que seja um inventário negativo, concluir-se, mesmo que seja extrajudicial, é muito difícil concluir em 60 dias. Mas você, através de um advogado, se for judicializar, porque a gente ainda vai falar nas possibilidades aqui, você peticiona, informando ali que está entrando com o inventário, e depois vai reunir os documentos, vai informar a quantidade de herdeiros, a quantidade de bens, por aí vai, não é, Marília? Perfeito. E um dos pontos até que você mencionou aqui, a questão, será que é possível realizar inventário com herdeiros em estados diferentes? Que às vezes as pessoas pensam, será que eu preciso ir até lá para participar do inventário? E hoje uma das melhores coisas que a tecnologia nos trouxe foi justamente a virtualização. Então hoje a gente consegue realizar tanto o inventário nas duas modalidades, judicial e extrajudicial, na modalidade virtual. Seja o judicial, hoje os tribunais já possuem sistemas todos eletrônicos, e na modalidade extrajudicial, aquela assinatura que a gente ia lá no cartório fazer pessoalmente, hoje a gente já tem o e-notariado e é possível fazer tudo no computador. Exato, e até assim uma manifestação do próprio herdeiro, se ele estiver em outro local, então ele pode fazer ali através do sistema. Então, aquela pessoa que faleceu, aqueles herdeiros, a viúva, por exemplo, no caso de ter cônjuge ou companheiro, não pode ter prejuízo algum ao andamento do processo por conta desses entraves que a gente diz hoje que são entraves espaciais, né? E que bom que a tecnologia também ela veio
para colaborar nesse sentido. Hoje nós temos até casamento que acontecem de forma virtuais, nós temos audiências hoje e que bom, não é, Marília, que a gente pode seguir dessa forma, facilitando tudo. Veio para facilitar e dar mais celeridade ao processo. Exato. Não é? Porque a demora do processo ela vai por N fatores. Isso. Seja o entendimento, o diálogo da família, regularidade, enfim, o que a gente comentou aqui. Mas essa questão da virtualização nos trouxe também uma celeridade. Isso. E é importante até também falar sobre essa questão dos... será que eu posso fazer de qualquer jeito o inventário? Eu tenho que dividir igual para todos os irmãos, para meeira ou meeiro, o viúvo que ficou? Sim. Existem limites legais. E é por isso a necessidade também e o acompanhamento com o advogado. Exato. Porque para saber se a lei está sendo respeitada, porque a gente às vezes pensa, não, eu só preciso de algum advogado para assinar aqui, porque às vezes eles pensam nos custos, exato, não é? Mas não é só isso. O advogado ele vai verificar se o direito está dentro dos limites da lei, se o valor da legítima, né, que aí é correspondente aí para os herdeiros, os descendentes, a viúva e o ascendente, se tudo aquilo está levando em consideração o que está na lei. Exato. Porque às vezes chega um cliente, doutora, quando a gente está falando de planejamento, isso, eu posso doar tudo para o meu filho, só um filho, sendo que ele tem mais de um, né? E aí, porque eu ouvi uma história que eu posso fazer isso, não é bem assim, porque a lei ela é muito clara quanto à proteção desses herdeiros legítimos, não é? Então, qualquer coisa que vá deixar de incluí-los já está ali fora da lei. Pois é, Marília, eu costumo dizer que o tema inventário, ele vem de uma forma bastante objetiva, regulamentado por nossa legislação. E nós temos uma oferta muito grande hoje de informações na internet. Muitas pessoas falam de direito das sucessões sem ser especialista, sem atuar na prática. Muitas vezes ela vê ali, ouve uma notícia informando e repete nas suas redes sociais. Então hoje a gente está muito sujeito a isso, porque as pessoas elas querem produzir conteúdo e acabam repetindo sem ter essa expertise. E aí as pessoas chegam no teu escritório já com informação que elas pegaram nas redes sociais, que elas pegaram no Google e não procede. Então você, telespectador, tome muito cuidado com as informações, com as fontes. O ideal é que você esteja sempre bem acompanhado dessa pessoa. Marília, eu queria conversar, já a gente fala um pouco sobre essa questão da divisão, mas como a gente ainda está aqui no início, eu queria que a gente trouxesse a possibilidade de não fazer inventário. Será se existe? Sempre eu vou ter que entrar e fazer um inventário, no caso do falecimento, né, da mãe, do pai, de alguém da família? Na verdade, nem sempre vai ser necessário a abertura desse inventário, né? Apenas quando houver bens. Mas há alguns casos em que há essa necessidade de uma formalização de um documento para blindar quem ficou. Por exemplo, às vezes o falecido ele deixou muitas dívidas, não deixou bens, isso, mas deixou muitas dívidas. E a gente sabe que os credores, quando vêm propor ação ou cobrar alguma coisa, eles não querem saber se a pessoa não deixou bem ou não. Vai abrir uma ação ali contra os herdeiros. Isso. E às vezes, por falta de informação, as pessoas se sentem até obrigadas a pagar as dívidas ali do falecido. Mas vale muito a pena lembrar que o inventário, as dívidas, na verdade, elas só alcançam o patrimônio deixado pelo falecido. Se o falecido não deixou bens, como é o caso agora, não é necessário fazer o inventário, a não ser que exista essa necessidade de formalização para se proteger, né, dessa questão de dívidas, encerramento de contas bancárias, enfim, nesses casos. Exato. E aí a gente chama de inventário negativo, não é, Marília? Porque muitas pessoas podem ter ouvido falar no inventário negativo sem entender como assim inventário negativo. Então, inventário negativo é exatamente um documento que comprova ali que aquele autor da herança, como a gente chama tecnicamente falando, que é a pessoa falecida mesmo, ela não deixou bens. E existe uma regra que é uma regra
é essencial no direito das sucessões que primeiro se pagam as dívidas para depois se dividir o que sobrou. Muitas pessoas até brincam, dizem, fulano de tal só deixou dívida, só deixou débito, eu não recebi nada, e de fato procede. Porque primeiro se pagam as despesas. Então nós temos, como eu disse, na legislação, tudo muito bem explicado, muito bem delimitado. Olha, primeiro paga-se as despesas do funeral, primeiro pagam-se os débitos, para depois se administrar ali esse valor, esse saldo positivo, e aí vem regras de divisão também desse saldo positivo, que não são de qualquer forma, essa divisão não é de qualquer forma, é isso? Perfeito. E aí só acrescentar em relação a essas dívidas, né, que às vezes as pessoas também me perguntam muito. Sim. Doutora, eu paguei todo o funeral, posso ter esse reembolso? E aí eu sempre lembro da necessidade, vamos guardar os comprovantes, vamos guardar toda essa documentação que possa vir a servir para você comprovar que você custeou, na verdade, um valor que é ali do espólio, né? Que é como a gente chama os bens deixados pelo falecido. Porque lá na frente você pode sim apresentar como uma dívida do inventário. E aí ser dividido entre os herdeiros. Então, aquela massa de patrimônio que restou da pessoa falecida é chamada de espólio, que é o que a doutora Marília está se referindo. Então, se um dos herdeiros, ele ali tomou a frente de tudo, e geralmente acontece isso, ele veio ali ter esses gastos todos, referente a esse momento, ele pode pedir o ressarcimento depois e trazer essa comprovação aos autos. Não é isso, doutora Marília? Perfeito. E agora, até estou me recordando também de outro questionamento que eu achei super interessante de uma cliente. Ela chegou, doutora, eram 3 herdeiros, 3 filhos, e ela perguntou, eu aqui estava com a minha mãe no médico, ela morava comigo, eu a acompanhei em quimioterapia, pagava remédios, e aí, agora... E querendo ou não, ela também dependia da mãe, né? Mas ela também tinha uma renda, só que não tão suficiente para ela. E aí ela me perguntou, eu posso trazer isso como dívida do inventário? E aí a gente acaba também recaindo. É importante ter comprovantes. O que você tiver de laudos médicos, comprovantes de pagamentos que você fez, comprando esses remédios, enfim, porque às vezes, nesse caso, era até uma falecida que ela era já debilitada, né? Ela já precisava de um cuidado. Então ela me perguntou, posso receber mais nessa herança? Porque ela tinha muitos bens, né? Só que eram imóveis, então não tinha liquidez. Sim. E aí, eu posso receber mais, doutora? Aí, na verdade, eu disse, a não ser que seja pagamento de dívida. Ou se ela tiver deixado aí um testamento, lhe dando aí é uma parte situação maior. Delicada, porque ela ainda estava viva, né? Foi um dinheiro que ela provavelmente tirou dela mesma, né? Então são situações excepcionais que talvez tenha que vir aí ao espólio, discutir com os herdeiros, né? Talvez até em vida. E nesse caso, só o último ponto. Nesse caso, o interessante foi até porque ela conseguiu, mas no diálogo com os outros 2 irmãos, né, que tinham essa consciência que realmente era ela que cuidava, era ela que fazia de tudo pela mãe, acompanhava, morava junto. Então, foi fácil esse primeiro acordo? Não foi. Nesses momentos, às vezes a gente tem até o Instituto da Curatela, em que o próprio salário, remuneração, aposentadoria daquela pessoa curatelada, ela serve para exatamente compor ali os gastos dela, né, e sustentá-la. Então, nessa situação, ela tirou do próprio bolso no momento que ela estava doente. Então, nada mais justo. Então, como a gente diz, a melhor coisa é essa conversa, esse acordo. Nem sempre é possível, porque a gente já presenciou situações, Marília, assim, de inventário que demorou 20 anos, porque tinha, assim, já tinha 10 filhos, 30 netos e bisnetos e bens em situações diversas. Então, por isso aqui o bom é você providenciar tudo que você tiver que fazer o mais breve possível dentro de um processo de inventário. Porque, né, tem situações que os herdeiros vão deixando e só vai se complicando.